Como foi lembrado, nós estamos aqui para celebrar mais um aniversário da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, data da Reforma. E nós não podemos deixar essa data passar em branco. A Reforma é um tema que todos conhecem. Acredito que na escola todo mundo aprendeu isso. Só que no colégio é muito superficial. Basicamente ensina que o Martinho Lutero, chateado com a venda de indulgências, com a venda de salvação, protestou contra a igreja e isso acabou criando uma divisão na igreja. Só que essa visão ela é muito superficial a ponto de ser incorreta historicamente. Porque a Reforma Protestante, na verdade, foi um grande avivamento na igreja e que trouxe de volta alguns valores do evangelho primitivo que se perdeu. De repente eu olho para a igreja no século XVI, na Idade Média, e ela não parece em nada com o evangelho primitivo, com o evangelho dos pais da igreja, daqueles irmãos que pagaram com a vida o preço da salvação, daqueles cristãos que nós lemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse avivamento, esse sentimento de retorno às Escrituras é que trouxe a Reforma Protestante. E nós temos alguns erros quando nós falamos nisso. Um desses erros é que tem gente que fala que na Idade Média a igreja estava totalmente corrompida. Ora, se tivesse totalmente corrompida, não teria reforma, ninguém teria percebido os erros. Então Deus ainda preservou homens e mulheres fiéis à palavra de Deus, ao ensino das Escrituras, mesmo nessas condições. Outro erro é dizer que os reformadores queriam dividir a igreja. Não, nenhum deles queria dividir a igreja. Isso acontece muito tempo depois. O nome reforma é muito apropriado, porque a intenção era de purificar a igreja, para que de dentro para fora houvesse mudança. Mas como não houve conciliação, acabou formando outra igreja, mas não era o interesse inicial. E outro erro que eu vejo muito comum é quando as pessoas tentam determinar o dia em que a igreja se corrompeu. Ora, ninguém acorda adolescente, ninguém dorme adolescente e acorda jovem. Ninguém dorme adulto e acorda velho. Esse é um processo. A igreja foi se perdendo lentamente no ensino das Escrituras, até que um dia eu precisei da Reforma Protestante. Então tem gente que fala que foi em 325 depois de Cristo, quando o imperador Constantino convoca o primeiro concílio da igreja. O imperador Constantino é aquele que encerra as perseguições. Outros vão dizer que não, foi no século II, quando a igreja começou a pregar a penitência, de que se eu me batesse com um chicote, se eu me machucasse, eu iria alcançar a salvação pela penitência. Outros dizem que não, foi no século V, quando começou o culto mariano, quando se começou a adorar Maria, mãe de Jesus, para facilitar a conversão dos turcos otomanos, que tinham dominado o Império Romano. Então, se ninguém sabia, daí foi no século V que se começa a adorar Maria, mãe de Jesus. Outros são mais entusiastas, vão dizer que não, a igreja se perdeu no dia 25 de dezembro do ano 800, quando o imperador Carlos Magno foi coroado imperador do Santo Império Romano. Essa é uma curiosidade sobre o Natal, muita gente não sabe, mas a festa do Natal já era comemorada em dezembro há muito tempo, desde o século I. Mas que se torna essa grande festa, foi quando Carlos Magno pediu para ser coroado no dia do Natal do ano 800, para que se confundisse a celebração do aniversário de Jesus com a coroação dele, imperador do Santo Império Romano, 25 de dezembro de 800. Outros vão dizer que não, a igreja se perdeu no ano 1000, quando o então bispo Leão I se intitula Papa Leão I, o primeiro Papa da história, diz que de Pedro foi o primeiro Papa em Roma, e aí começa a história. Como os irmãos podem ver, não dá para determinar o dia em que se corrompeu, mas ela veio perdendo os princípios básicos do Evangelho, a igreja veio lentamente se corrompendo. Então muitas vezes hoje nós fazemos algumas reflexões bíblicas, nosso pastor sobe aqui e nos cobra uma mudança de comportamento. O que ele está fazendo é permitindo que a igreja olhe sempre para a palavra de Deus,
para que a Assembleia de Deus não precise de uma nova reforma, para que nós possamos o tempo todo rever os nossos passos. De qualquer forma, a igreja passou por séculos de sucessivos e pequenos erros, e pequenas divisões, e pequenos afastamentos da palavra de Deus, de modo que um dia eu olho para a igreja e eu não enxergo mais a igreja primitiva. Eu não enxergo mais aquela igreja que nasceu cheia do poder de Deus, no entanto simples, sem dinheiro, perseguida pelo império, com irmãos pobres, que de repente tinha dinheiro, tinha poder político, mas não tinha mais o poder de Deus. A igreja chegou a um ponto em que os papas disputavam poder político e inclusive extensão de terra com os imperadores. A igreja tinha ordens armadas, olha isso. A igreja tinha ordens que eram militares, os templários, os jesuítas, a ordem de Cristo, que com o fim da ordem dos templários, ela se torna a ordem de Cristo em Portugal. Os irmãos vão saber, por exemplo, que o Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil, era grão-mestre da ordem de Cristo, que ela é herdeira da antiga ordem dos templários. Além disso, na Idade Média a igreja cobrava por tudo, cobrava por batismo, por ceia, cobrava pela troca do padre da igreja, cobrava pela colheita, enfim, tudo era cobrado, tudo podia ser vendido. O Papa Leão X, por exemplo, que foi o Papa que excomungou Martinho Lutero, ele foi cardeal aos 12 anos de idade, porque o pai dele comprou o título de cardeal para ele. Olha que igreja é essa que com 12 anos de idade eu tenho um cardeal. Um ponto crítico nessa história foi quando Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, século XIII, ele visita o Vaticano e o Tomás de Aquino pergunta para o Papa, fala: Papa, o senhor se lembra do nosso primeiro Papa, o Pedro, em que ele disse, não temos ouro nem prata? E aí o Papa responde, nosso primeiro Papa disse isso, mas hoje não precisamos mais dizer isso. E o Tomás de Aquino responde, mas será que podemos dizer, em nome de Jesus de Nazaré eu te ordeno, levanta e anda? Era uma igreja que tinha poder político, que tinha dinheiro, mas que não tinha mais o poder de Deus. E esse período é crítico. Quando o Martinho Lutero conheceu Roma, ele encontrou lá, por exemplo, uma casa de prostituição que só atendia padre. Eu não sou adepto dessa frente, mas alguns teólogos a casa de burlesco, para que você soubesse quem é o padre pela roupa, porque pelo comportamento não. O próprio Martinho Lutero disse que a igreja era durante o dia feita de lobos e durante a noite império de cordeiro. Alguma expressão ele usava nesse sentido. Então eu tenho uma igreja que nasceu sob perseguição dura do Império Romano. Boa parte da explicação do porquê cresce tanto a igreja era fugindo da perseguição. E essa mesma igreja passa a perseguir os seus inimigos. Uma igreja que nasceu pobre e que cuidava dos seus pobres, de repente era a igreja que agora explorava dos pobres. Quando nós vamos para o Vaticano hoje, a Basílica de São Pedro, ela foi construída basicamente com venda de cargo eclesiástico, venda de tesouro no céu, venda de perdão de pecados e venda de amuletos sagrados. Então é duro olhar e saber que ela foi assim. E muitos homens perceberam os erros da igreja e aos poucos foi se levantando, o que eu chamo de sentimento da reforma. Muitos. E a igreja conseguiu matar todos, perseguir e matar todos eles. O último que ela conseguiu abafar foi o Jan Hus. Ele vem 100 anos antes do Lutero, quando ele pregava contra as indulgências e a favor de algo que para nós hoje é muito claro, que é a autoridade da Bíblia sobre a igreja. O Jan Hus é um dos que ensinava que a Bíblia é a única autoridade sobre a igreja, de que é da Bíblia que nós tiramos toda a nosso padrão de comportamento, de regra e prática. Por pregar isso, ele foi condenado num concílio e foi morto.
Na fogueira ele fala que vocês podem matar um corvo, mas virá um depois de mim que vocês não poderão matar. 100 anos depois surge o Martinho Lutero, no dia em que ele prega as conhecidas 95 teses contra a doutrina da igreja, lá em Wittenberg, onde ele era o padre da igreja. Tudo começou no coração de Lutero, com Romanos 1,17. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Esse final do versículo, o justo vive pela fé, aparece 3 vezes na Bíblia, em Abacuque, em Romanos, em Hebreus. Esse passa a ser o lema da reforma. O Lutero simplesmente não conseguia entender como é que um Deus bom e justo era um Deus que cobrava dinheiro para levar alguém para o céu. Era alguém que eu tinha que pagar pelo perdão. Como é que um Deus que se diz amor quer a minha penitência pessoal para me salvar? E isso angustiava o coração dele. Como é que Deus bom pode ser mau ao mesmo tempo? Lendo Romanos, e quando ele lê o justo vive pela fé, o céu se abre para o Lutero. E ele entende que a vida do crente não é pagando penitência, não é pagando pela salvação, e não é dependendo da igreja enquanto instituição, mas é vivendo pela fé. Então eu não tenho que pagar pela salvação, porque eu vivo pela fé. Eu não tenho que pagar para receber um milagre, porque eu vivo pela fé. Eu não tenho que pagar para receber uma oração, porque eu vivo pela fé. Se eu parar aqui a mensagem, já entendemos tudo que a reforma nos ensinou, de que a vida do crente é pela fé. Se os irmãos estão aqui hoje, porque creem na palavra de Deus. O tema específico que eu guardei para hoje é algo extremamente importante, temos que vigiar todos os dias, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. E esse foi um grande resgate da reforma. Veja só, na Idade Média a igreja ensinava que ela era uma intermediária entre os homens e Deus. Os irmãos devem lembrar da escola que tinha lá a plebe, o clero e a nobreza. Esse clero reivindicava ser o único que tinha autoridade de Deus diante do povo, de que eu tinha 2 níveis de cristão. Eu tinha o cristão comum, o cidadão comum, a plebe, e eu tinha o clero, que era um super crente, um título especial de cristão, capaz de conceder pecados, de enviar alguém ou não para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Somente o clero tinha acesso direto a Deus, então o povo precisava do clero. Daí a expressão usada até hoje no catolicismo, que é o sacerdote, que é aquele que precisa da igreja. Só que tudo isso começou com Cipriano, chamado São Cipriano, pai da igreja. Ele diz o seguinte em latim: extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Acontece que quando o Cipriano fala isso, eu ainda tinha aquela igreja perseguida pelo império, então não tinha templo, não tinha denominação, instituição, não tinha nada. Igreja era onde os crentes se reuniam, igreja era onde o povo conseguia se reunir para adorar a Deus. E aí ele vai dizer: fora desse grupo de convertidos não há salvação. Salvação é para os crentes. Isso foi o que disse Cipriano. Acontece que a partir da fala dele, outros começam a reivindicar de que a igreja instituição, até então católica, ela era a detentora da autoridade para a salvação. Ela concedia a graça de Deus, como se a igreja por si só, as paredes e a sua liderança, fosse autoridade sobre a igreja. Olha só o que o Papa Inocêncio III diz: confessamos uma só igreja, santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. O Cipriano, o Papa Inocêncio, foi mais longe do que o Cipriano, né? Fora da igreja católica não tem salvação. Se você for excomungado, se você decidir não fazer mais parte dessa igreja instituição, você não tem mais salvação.
E isso solidificou no Concílio de Latrão, 1215. Concílio de Latrão, no cânone primeiro, fala o seguinte: há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual, absolutamente, ninguém é salvo. E a igreja começa a pregar isso, diz, a salvação está aqui, quem diz quem é salvo e quem não é, sou eu. E usava isso para subjugar o povo, as pessoas. Sabe uma expressão que se usa até hoje? Por exemplo, quando alguém diz assim: se não batizar a criança quando nasce, morre pagão. É que se o padre não for lá batizar a criança, ela falecer, ela não vai para o céu, mesmo sendo recém-nascido. Ela vai para o limbo das crianças, em latim, limbus infantus. Então, até hoje tem gente que crê nisso. Todos os sacramentos católicos devem ser ministrados por um sacerdote, por um padre, com exceção do batismo. Qualquer pessoa, mesmo não cristão, pode batizar. Aquela coisa de nascer ou morre ou não morre, qualquer um pode batizar. Agora os irmãos entenderam por que toda parteira antiga levava um balde de água junto com ela? É para isso, para que a criança pudesse ir para o céu. Na Idade Média, enterrava essas crianças no corredor central do cemitério, para ser pisada o resto da eternidade, por não ter sido batizada quando nasceu. A corrupção era tão grande nesse período, queridos, que a igreja usava o interdito para poder, durante o interdito, era uma forma de punir uma comunidade, uma cidade, porque suspendia todos os sacramentos. Por exemplo, o povo revoltou e não quer dar o dinheiro da igreja, o padre vai lá e institui o interdito. Se alguém morrer, não ganha extrema-unção, não vai para o céu. Se nasce uma criança, nasce pagão. Se precisar confessar o pecado, não tem quem perdoa é o padre. Não era o chamado interdito. Aliás, Wittenberg sofreu interdito por causa do Martinho Lutero. A diferença é que o Lutero colocou fogo no interdito na frente da igreja. Vemos que o Lutero não era muito politicamente correto, né, irmãos? Ele pega a bula papal que excomunga ele e queima na frente da igreja. Não está muito preocupado com isso, não. Para quem acha que isso ficou na Idade Média, quem se converteu recentemente deve lembrar da oração Salve Rainha. No final da oração diz: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, apesar do Concílio de Trento, no século XVI, no século XVII, até hoje é ensinado que eu preciso da igreja para alcançar as promessas de Cristo. Da igreja instituição, não da igreja congregação dos salvos. Isso é diferente. Todo mundo aqui lembra, eu não quero ofender os irmãos católicos que vão me assistir depois para a internet, mas lembra do lema da Renovação Carismática Católica? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Quem aqui leu o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna deve lembrar que lá no julgamento, Maria, mãe de Jesus, está dando palpite lá, quem vai para o purgatório, quem vai para o céu. E é justamente, o Ariano Suassuna é católico apostólico, foi, né? Faleceu em 2014, mas era o católico apostólico romano, e ele traz essa doutrina para o Alto da Compadecida. Acontece que na Reforma Protestante, os reformadores entenderam que isso não é bíblico, de que a Bíblia não ensina isso, de que a igreja não é feita dos líderes, ela é feita de todos, e que não existe esse degrau de esse crente é mais importante ou não que eu. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz por todos, Jesus morreu na cruz igualmente por todos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe alguém que pecou menos e outro que pecou mais. Paulo é curto e grosso: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então eu começo a entender essa questão em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. Diz o seguinte: pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lutero é um dos principais que estabelece uma boa teologia, que faz um bom estudo sobre isso. E ele vai lembrar disso, que entre você e Deus não há santo algum, não há pastor algum, nem padre, bispo, papa, só existe Deus.
que não há nada que possa te impedir de chegar diretamente a Deus, que a minha oração vai chegar a Deus, porque eu oro a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu só preciso dele, tudo por Cristo. Esse é até um lema da Reforma Protestante, solus Christus, né? O latim para somente por Jesus, que todas as coisas são por Ele. É claro que eu ainda preciso de pastores, de líderes, de professores. Eu preciso de alguém que possa orar comigo se eu achar que não sei ainda, que eu não posso. Eu preciso de alguém que entenda mais da Bíblia que eu para me ensinar a Bíblia. Eu preciso de alguém que me acompanhe. Eu ainda preciso dos pastores. Mas o meu relacionamento com Deus não precisa de ninguém. Só preciso da sua fé. Lembra disso? Romanos 1,17. O justo vive pela fé. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse eu quero que os irmãos abram comigo. Vamos ler juntos. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, e agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, quando Pedro escreve essa carta, já havia começado as perseguições contra a igreja. Primeiro foi dos judeus, depois do próprio Império Romano. Só questão histórica, porque o cristianismo nasce como uma seita do judaísmo. Então o Império Romano olha e pensa, poxa, mas isso é um problema dos judeus. Isso é uma seita judaica, os judeus perseguem. Acontece que o cristianismo se torna muito maior do que o judaísmo. E aí tem a questão de que os cristãos não querem ir para a guerra, não adoram o imperador, adoram um Deus que não existe, que não tem imagem, então não vale. Tinha acusação de incesto, porque casava com os irmãos, as irmãs da igreja. Tinha acusação de canibalismo, porque dizia que os cristãos de vez em quando iam para algum lugar comer a carne e o sangue de alguém. Então todo tipo de perseguição acontecia. Então o império agora passa a perseguir os cristãos por medo de que se levantem contra o império. Pedro escreve a carta, a epístola dele, escreve essa carta, nesse momento, do início da perseguição. E ele quer animar os irmãos para lutar, para suportar a tribulação, suportar a perseguição. E o que ele tem a dizer é isso, para encorajar os crentes. No capítulo 1, Paulo começa dizendo que que Jesus suportou o sofrimento por nós, de que Ele morreu na cruz por nós, e agora é a nossa vez de suportar o sofrimento por Cristo, para chegar até o dia da salvação e permanecer firme em Deus. Paulo motiva os crentes lembrando que essa vida é passageira e que o sofrimento dessa vida vale a pena, porque na cruz eu recebi vida eterna com Deus. É isso que ele quer dizer. Para que os irmãos não desanimem, aí nós chegamos no capítulo 2, versículo 9, em que Paulo lembra o motivo pelo qual nós fomos chamados. E ao final do versículo 9, nós fomos salvos para anunciar as grandezas de Deus. Essa é uma reflexão que eu faço em missões, eu preciso fazer isso outro dia, hoje é reforma. Mas é que muitas vezes nós pregamos e dizemos que pregamos por amor às almas. Acontece que Paulo diz que ele prega porque a glória de Deus não está sendo devida. Paulo não prega simplesmente por amor às almas. Paulo prega para que mais pessoas se convertam e mais pessoas passem a adorar a Deus. E essa é a motivação de Paulo para as missões. É ganhar almas para Cristo, para que Cristo possa ser adorado em mais lugares. É uma reflexão aqui em missões muito interessante. E aqui, no versículo 9, Pedro nos fala de 4 coisas: que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo escolhido. Acontece que essas coisas, elas estão lá no livro de Êxodo, e elas são características do Israel, da nação de Israel. E agora Pedro entende
de que essas características de Israel são agora para todos os salvos. Não é mais para uma nação, para uma herança de sangue, para um território, mas é para cada um que aceitou a Cristo como Salvador, para cada um dos salvos. Quando Tiago escreve a carta dele, ele começa dizendo, ele dedica a carta dele, Tiago capítulo 1, versículo 1, às 12 tribos dispersas, e ele manda saudações. Acontece que as 12 tribos são a base da nação de Israel. Tiago já entende que agora as 12 tribos, na verdade, são os salvos, são os irmãos convertidos que estão pelo mundo. E aqui Pedro transfere todas as responsabilidades e privilégios do povo de Deus enquanto nação, após Jesus, agora são para todos os salvos, para todos aqueles que creem em Jesus. Quer dizer que hoje a igreja enquanto congregação dos salvos, não a instituição, ela é o corpo de Cristo, e ela é o povo escolhido de Deus. Pedro fala que nós somos uma geração eleita. Esse é um nome honrado que Israel recebe lá no Antigo Testamento. E agora Pedro vai dizer, essa geração são vocês. Somos nós que somos salvos, somos nós que aceitamos a Jesus. O sacerdócio real implica em ter livre acesso a Deus, sem precisar de nenhum intermediário. Nação santa é o que Deus exige de todos nós. Várias vezes na Bíblia eu vou encontrar a expressão sejam santos porque eu sou santo. No capítulo 1, versículo 16, Pedro repete, está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E aí Pedro vai e fala para a igreja, vocês são uma nação santa, é dever de cada crente guardar a santidade, para que nós sejamos o reflexo, o espelho de Deus. Gênesis 1, 26 fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem deve ser para refletir a glória de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha o papel de buscar a Deus pelos homens, e esse papel agora é de cada crente. Cada cristão é um sacerdote. Cada crente, homem e mulher, adulto ou criança ou velho, ele pode e deve oferecer sacrifício a Deus. Eu olho para Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. No Antigo Testamento, Deus queria um sacrifício de animais. No Novo Testamento, Deus não quer mais sacrifício humano, mas Ele quer o seu sacrifício racional, vivo, a sua vida entregue a Ele, a sua vida dedicada em adoração genuína a Deus, consciente e racional. Eu não preciso de sacerdotes humanos, nem de mediadores. Eu creio que existe um mediador, que é Jesus Cristo, e é por Ele que nós encontramos a salvação. A expressão no Antigo Testamento, a expressão grega usada, a expressão hebraica no Antigo Testamento usada para sacerdote. No Novo Testamento, a versão grega dessa palavra, ela só remete a Jesus Cristo. Somente a Ele. Só que o termo sacerdócio, ele já é usado de modo geral para o trabalho de todos os crentes, enquanto adoradores, enquanto pregadores da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim, Apocalipse 1, 6, nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai, a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, versículo 6, Jesus Cristo constituiu uma igreja, que na verdade é o reino dele. Este é o reino de Deus, aqui na terra é a igreja, em que seus membros individuais são sacerdotes, em que os seus membros individuais podem falar direto com Ele, e oferecer o seu culto a Deus, e o seu sacrifício racional, como eu li para os irmãos aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, todos aqueles que aceitaram a salvação, constituem membros desse reino, cujo rei é Cristo.
A igreja na terra, ela é o reino de Deus, e o rei desse reino é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos então este reino de sacerdotes, uma vez que cada crente é sacerdote. No Antigo Testamento, irmãos, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifício a Deus. Hoje eu não preciso de sacerdote, vou repetir para os irmãos, porque todo crente deve orar, deve interceder a Deus, dar ações de graça, cantar louvores, dar glória a Deus, porque esse é o culto que Deus espera. Deus espera de mim o culto que eu vim oferecer para Ele, e Deus espera de você o culto que você veio trazer a Deus. Já comentei com os irmãos que eu mudei a minha expressão. Antes eu dizia que eu vinha para a igreja para receber de Deus. Eu acabei com esse negócio tem um bom tempo. Agora eu digo, eu venho ao culto para dar a Deus o culto que Ele merece. Eu vim à igreja para oferecer a Deus o meu louvor, a minha adoração. Que afinal de contas, todos os irmãos aqui são o sacerdócio universal de Deus. E Deus espera o seu culto entregue a Deus. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão pode se aproximar pessoalmente diante de Deus. E nós somos também sacerdotes uns dos outros. Por meio de Cristo, nós temos acesso à graça de Deus. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de ninguém entre mim e Deus. Eu só preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos lembraram junto comigo do versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O cristão tem que entender que é correto, natural, extremamente necessário que cada um de nós tenha um relacionamento com Deus, tenha um convívio com Deus. Irmãos, na Idade Média, o crente ia para a igreja para ver o padre celebrar a missa de costas em latim. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo lá dentro, mas era ensinado que daquele jeito Deus estava ouvindo a oração do padre pelas pessoas. Na Reforma Protestante, nós acabamos com essa teologia e nós entendemos hoje, conforme diz a Escritura, de que cada cristão tem acesso a Deus. Nós nos reunimos aqui para cultuarmos juntos, mas a nossa vida deve ser de louvor e de adoração a Deus. Quero que os irmãos abram comigo Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Hebreus capítulo 4 e o verso 14. Vou ler 3 versículos com os irmãos. Eu disse para os irmãos que todos nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Acontece que existe um sumo sacerdote, que é Jesus, que é Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: portanto, Hebreus 4, 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza para que professamos, pois não temos um sumo sacerdote na qual possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, a fim de que nos ajude no momento da nossa necessidade. Aqui o autor de Hebreus está nos lembrando de que quando eu tinha um sacerdote humano, ele era pecador, ele era falho, mas hoje o meu sumo sacerdote é Cristo, que viveu nesse mundo, não conheceu o pecado, passou pelas minhas dores. Isaías fala isso, ele tomou sobre si as nossas dores, Isaías 53, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Do mesmo modo que nós podemos e precisamos buscar diretamente a Deus, todo crente deve ter também a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, pois Deus fala diretamente com você. Entenda isso, irmãos. Eu não preciso vir lá para o monte do não sei aonde, sujar o pé de barro, porque lá Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus fala com você através do seu coração, através da sua vida,
Do mesmo jeito que Deus quer que você fale com Ele, Deus também quer falar com você e tem prazer nisso. As bênçãos de Deus chegam diretamente a nós, não é através de ninguém, é através de Jesus Cristo, sem intermédio de ninguém, acima de tudo, pela fé. Preciso fazer uma pergunta para os irmãos. Quem tem fé em Deus aqui? Deixa eu ver. Você tem tudo o que você precisa para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de nada, nem de ninguém. Vamos exercer esse sacerdócio agora e falar com Deus nesse momento? Os irmãos podem orar comigo, sentados mesmo, baixa a cabeça. Peça a Deus que ouça a sua oração agora. Coloca diante dele o que aflige o seu coração. Agradeça a Deus pelo todo o bem que Ele te dá, pelo quanto Ele abençoa a sua vida. Deus maravilhoso, obrigado por nos fazer esse reino de sacerdotes.